aula de História. Hoje nós falaremos sobre a guerra e os seus desdobramentos. Bom, na aula passada nós vimos que a Europa já estava um caldeirão a ponto de explodir, já estava em ebulição. A gente viu que eles estavam na paz armada, eles já estavam se armando, eles sabiam que a guerra ia acontecer. Eles estavam tentando pegar território e a Alemanha ela já estava disputando território com a Inglaterra, com a França. Bom, o pavio, né? O que aconteceu, o estopim dessa guerra foi o assassinato do arquiduque Ferdinando por um estudante sérvio. O Francisco Ferdinando era o herdeiro do trono austro-húngaro e ele estava em visita a Sarajevo. O governo austro-húngaro acusou a Sérvia de ser a mandante do assassinato e declarou guerra na mesma hora, em julho de 1914. Por conta das políticas de aliança, todos os países, um do lado do outro, também se envolveram nesse conflito. Todos entraram na guerra, menos a Itália. A Itália ficou neutra até 1915. E ela ficou neutra porque ela alegou que esses tratados... E a Itália, ela não entrou porque ela vai falar que esse conflito era só um conflito para se defender, que a guerra, que eles não estavam atacando, que não houve invasão, que não houve nada, que na verdade a Tríplice Entente ela só estava se defendendo. E ela não vai entrar, mas depois quando ela entra na guerra, ela vai entrar, ela rompe com os alemães e ela entra a favor da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Bom, qual que era a ideia da Alemanha? A ideia da Alemanha era atacar a França. E ela tentou atacar a França pela Bélgica. Só que ela acabou atacando a Bélgica. E a Inglaterra, vendo que a Bélgica estava sendo atacada, porque a Bélgica era um país neutro, veio aqui e atacou a Alemanha. Só que a Alemanha ela também se surpreendeu, porque também estava sendo difícil atacar a Rússia. Na nossa primeira fase da guerra, a gente vai ter a guerra de trincheiras. Vão ser imensos canais cavados pelos soldados. E o que vai acontecer? São canais com 2 metros de profundidade e eles foram cavados na terra entre a Bélgica e a França, onde os soldados eles vão permanecer ali praticamente parados, só esperando os ataques. Mas essa tática de trincheiras, ela não teve muito sucesso. Por quê? Porque eles ficaram estáticos, eles ficaram parados. Então não houve muito avanço nessa guerra de trincheiras. Em 1915, a Itália entrou na guerra, só que ela entrou do lado da Tríplice Entente, em troca de territórios que estavam no poder da Áustria. Outros países também resolveram entrar no conflito, como o Japão, só que ele entrou do lado da Tríplice Entente, e a Bulgária que entrou do lado da Alemanha. Essa situação das trincheiras, ela vai ser alterada a partir de 1917, porque vão acontecer fatos decisivos, porque os Estados Unidos vão entrar na guerra. Em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra. Ela estava passando por problemas internos, ela estava passando por uma revolta socialista. Então, Lenin assume o comando e tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha já não precisa mais se preocupar com a fronteira da Rússia. A Primeira Guerra vai ser a guerra onde vão ser usados submarinos pela primeira vez. E um submarino alemão vai derrubar um navio que se chamava Lusitânia, onde viajavam cerca de 128 passageiros estadunidenses. E aí, em 1917, os submarinos alemães eles vão afundar um cargueiro estadunidense. Então, em abril de 1917, os Estados Unidos eles também vão entrar na guerra, declarando guerra para a Alemanha. Em 1917, o navio brasileiro Paraná também foi afundado no Canal da Mancha pelos alemães. E aí o Brasil também entra na guerra. O presidente Venceslau Braz, ele vai declarar guerra à Alemanha e entra para auxiliar a Entente. O Brasil ele vai mandar uma equipe médica para a guerra. Quando os Estados Unidos eles entram em 1917, já tinha praticamente 4 anos de guerra. Então as pessoas elas já estavam cansadas,
os países já estavam desgastados. Então, a entrada para os Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra vai ser decisiva para o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1918, a Alemanha foi vencida. No final da guerra, vai acontecer o Tratado de Paz, que se chama Tratado de Versalhes. Vamos lembrar que quem vai fazer esse Tratado de Versalhes vão ser os países que venceram a Primeira Guerra Mundial. E eles vão colocar duras penas para a Alemanha. A primeira delas é devolver o território de Alsácia e Lorena para a França. A Alemanha também vai perder as colônias da África, vai reduzir o seu efetivo militar para 100 mil homens, vai proibir o uso de artilharia pesada pela Alemanha, como aviões submarinos, entre outros, e vai colocar uma indenização bem pesada para a Alemanha pagar para os outros países pelos danos da guerra. Então a Alemanha ela vai ficar com o sentimento de que ela vai querer revanche. Então, em vez de ser um tratado de paz, não vai ser bem um tratado de paz, não. E também vai existir a formação do corredor polonês, que é a formação da Polônia, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. Vão existir também outros tratados. No primeiro tratado, que é o Tratado de Trianon, que vai ser de junho de 1919, vai falar que a Sérvia vai incorporar a Croácia. A República Tcheca vai ganhar a Eslováquia e a Romênia e vai incorporar a Transilvânia. E a Hungria vai perder todos esses territórios. O Tratado de Saint-Germain, de setembro de 1919, vai falar que a Tchecoslováquia, o Reino dos Sérvios e os croatas, os eslovenos e os poloneses conseguiram sua independência. A Itália vai obter terras dos austríacos. A Áustria teve de conceder porções dos seus territórios aos novos países. No Tratado de Neuilly, de novembro de 1919, a Grécia anexou a Trácia. O reino dos sérvios, croatas e eslovenos ficou com a Macedônia. A Bulgária perdeu todos seus territórios. E o nosso último tratado, que é o de Sèvres, que aconteceu em agosto de 1920, a França e a Inglaterra dividiram as terras turcas no Oriente. A Grécia e a Armênia anexaram parte da Turquia e foi o fim do Império Otomano. Então a gente pode ver aqui, ó, nesse mapa a diferença. Aqui a gente tem como que era antes da Primeira Guerra. E aqui a gente já tem os países que formaram depois da Primeira Guerra. Então a gente tem a Estônia, Letônia, Lituânia, a gente tem a Tchecoslováquia, a gente tem a Iugoslávia. São todos esses países que a gente tem aqui agora. Após a Primeira Guerra também surge a Liga das Nações, que vai dar origem à ONU. E o que foi decidido nas Ligas das Nações? Bom, uma das coisas foi a redução do armamento nacional, retirada dos exércitos da ocupação da Rússia, restituição da Alsácia-Lorena à França, reformulação das fronteiras italianas e a criação das Ligas das Nações ou Sociedades das Nações. Com a Primeira Guerra, o mundo viu pela primeira vez um conflito assumir proporções mundiais. Japão, China, Brasil, Guatemala, Bélgica, Portugal e outros países da América, da Europa, da Ásia se envolveram na guerra. O conflito marcou o fim da hegemonia europeia e agora estão nascendo novas potências, como Estados Unidos, a Rússia e o Japão, a União Soviética e o Japão. Houve também benefícios para o Brasil. Como todos os outros países estavam preocupados em produzir armas, o Brasil, de uma certa forma, ele teve que se industrializar. Além disso, agora o mundo também está dividido ideologicamente. De um lado nasce a União Soviética, do outro lado nasce os países capitalistas. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas da página 205, números 5, 6 e 7. E até a próxima aula.